Eu senti no coração de falar pra vocês que eu fiz o vídeo hoje sobre um pouco da ansiedade. E eu queria falar pra vocês também um pouquinho da conclusão que eu cheguei. Sabe um problema que você tem? Você segura ele com toda a sua força. E eu comecei a reparar que eu fazia isso. Eu segurava todos os problemas com a minha mão. É o ditado que fala, né? Todo mundo que você quer resolver o problema de todo mundo, você quer resolver o seu problema e você acaba que você não resolve o de ninguém. Porque quando você saber, eu não vou ligar pra ansiedade, eu não vou dar atenção pra ela, eu vou fazer outras coisas. E aí que eu consegui se liberta. Assim é a nossa vida. Todas as vezes quando você segura o problema na sua mão, que você fica com ele na sua mão, que você fala, não, esse problema aqui eu não vou soltar não, porque eu preciso resolver. E você sabe que com a sua força você não vai conseguir resolver. Você tenta fazer de todas as formas para poder resolver. E aí isso me lembra muito quando eu tava no deserto, né? Assim, quando eu entrei no deserto, eu ficava, não, Deus, não pode, isso não pode acontecer, eu quero isso, eu quero aquilo, não, Senhor, Senhor, não deixe que isso aconteça, Senhor. E sabe quando você insiste numa oração, que você insiste, fala, não, eu não vou abrir mão disso, porque eu sei que o Senhor pode me dar, não sei o que, mas nem sempre Deus quer que você segura tanto isso nas suas mãos, porque quando você tá assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e você não coloca nas mãos de Deus, isso é porque você não tem fé nele. Fala, não, eu vou conseguir controlar, eu vou para um lado, eu vou correr para o outro, eu vou correr para um... Gente, isso é segurar o problema. Então eu quero falar para você, solta o seu problema. Solta a sua ansiedade. Solta nas mãos de Deus. É difícil? É difícil. Porque quando eu me dei conta que eu tava segurando meus problemas com as minhas mãos, falando, não, Deus, resolve isso, não sei o quê, eu sentia que eu não tava com fé nenhuma em Deus. Que fé que você tem que você fica segurando o seu problema e você não entrega na mão de Deus? E aí tem uma hora que você pede tanto, você fala, já não tem mais o que fazer. Aí nessa hora você coloca nas mãos de Deus. E aí quando você faz isso, Deus resolve. Mas você já percebeu quanto tempo a gente perde segurando o nosso problema com as nossas mãos, tentando carregar nosso problema nas nossas costas. E o nosso problema que a gente sabe que a gente não consegue resolver. Então eu quero te dizer, se você tem um problema que você sabe que você não consegue resolver, e você tem segurado, você tem levado isso nas suas costas, e levado isso nas suas costas, você já tá tensa, você já tá com ansiedade, você já tá com depressão, e você tá levando esse problema, gente, solta. Em nome de Jesus, solta esse problema nas mãos de Deus. Porque Deus, ele pode levar o seu fardo, porque o fardo de Deus é leve, se a gente fica leve. É fácil ficar leve? Não. Sabe por quê? Porque depende de fé. E fé é uma das coisas que você não se vê, mas você acredita. Então é difícil você acreditar que Deus possa te levar para um caminho. É difícil. Eu passei por todas essas situações. Para mim, crer em Deus foi muito difícil, Então, gente, Deus quer chamar vocês para um particular. Ele quer mostrar para vocês o que é ter uma fé de verdade, o que é ter uma fé em Deus. E fé em Deus não é segurar os seus problemas nas costas, segurar o problema de todo mundo nas costas. Enquanto você estiver fazendo isso, você não tem fé. Enquanto você estiver tentando, Deus faz isso, faz aquilo, você tá vendo que não é o momento de Deus fazer, você não tá tendo fé. Que às vezes a gente não tem fé, porque a gente foi tão machucada e tão ferida pelas pessoas, que às vezes a gente não acredita que... Não é nem que a gente não acredita em Deus. Eu sempre falei isso, assim, até nas minhas orações. Senhor, eu não desacredito do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor existe, mas eu não acredito em mim. Eu não acredito que o Senhor possa fazer por mim. Eu sou tão pecadora, eu sou tão assim, que eu não acredito, sabe? Então às vezes você se acha tão pequena, tão improvável, como eu sempre falo. E não é que você não acredita em Deus, você já não acredita mais em você. Mas eu quero te dizer, se você não acredita em você, Deus, ele continua acreditando em você. E é ele que está falando com você. Filho, eu acredito em você. Vai em frente. Você consegue. Tira esse problema da sua cabeça. Tira esse problema dos seus ombros. Você não consegue resolver com a sua força. Mas Deus, o seu pai, ele consegue resolver. E ele te pega pela mão e te levanta e fala, filho, larga esse problema nas minhas mãos, porque eu vou resolver. Você é ser humano, você não consegue, mas Deus, que é seu pai, ele consegue. Então, se levante em nome de Jesus. Entrega o seu problema, entrega a sua ansiedade nas mãos de Deus. Se permita viver, às vezes, esse sintoma. Não fica segurando, assim, sabe? Não, eu tô ansioso, eu vou segurar. Toda vez que você segura qualquer coisa, isso acaba te trazendo mais tensão ainda. Então, às vezes, se você se permitir, eu vou me permitir viver, assim, esses sintomas que eu tô sentindo, porque eu não vou segurar mais nas minhas mãos. Tá na mão de Deus. Quando você entrega na mão de Deus, Deus, ele vem e faz o milagre dele na sua vida. É muito difícil, gente, vocês não têm ideia o quanto descobrir que servir a Deus é muito difícil. É uma batalha espiritual o tempo todo. É uma luta espiritual, uma luta na sua cabeça. É uma luta da fé contra o diabo falando que você não pode acreditar porque essa palavra não é pra você. Ai, não, você ainda tá sentindo isso. Gente, que luta, é muito difícil. Mas o que Deus fala é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você todos os dias
entregar na mão de Deus e você não ficar segurando esse problema, Deus ele vai trazer a solução pro seu problema. Eu tenho certeza disso. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que Deus fez na minha vida quando eu soltei meus problemas. Deus começou a entrar e agir e fazer coisas maravilhosas. Eu comecei a ver Deus em todos os lugares, Deus falando comigo em todos os lugares, e eu quero que isso aconteça na sua vida também. Então, não segure esse problema, mas largue nas mãos de Deus. Faça uma oração agora. Em nome de Jesus, ajoelhe e fala: Deus, eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode fazer. O Senhor é meu pai, o Senhor é meu pastor. E quando você entrega isso nas mãos de Deus e acreditando, tá, gente? Não vai cair um raio do céu quando você orar, não vai, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando, eu vou entregar na mão de Deus e vai cair um raio. Não, muitas vezes a gente nem acredita que Deus está ouvindo, porque a gente é tão assim, a gente às vezes está num problema, a gente está numa dificuldade tão grande que às vezes nem acredita que Deus está ouvindo. Mas você fazendo essa oração já é fé. Então, coloca nas mãos de Deus, ainda que você não veja nada. Amanhã você não veja nada, depois você não veja nada, mas continue acreditando, continue confiando que Deus ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Você vai ver, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, Deus abençoe muito.